Olá, eu sou o professor Elgio Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Então, esta é uma mini aula Insônia é sintoma de transtorno mental? Trata-se de um conjunto de informações como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais e de outros cursos, como de psicoterapias cognitivo-comportamental, dependência química e mais outros títulos. Então, insônia talvez está entre os 5 sintomas mais comuns para médicos, psiquiatras e também profissionais de saúde mental. Insônia, ela está como parte de adoecimento mental? É o que nós vamos saber a seguir. Então, transtorno de insônia. O DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, da Associação Psiquiátrica Americana, de 2014, então, coloca alguns itens correspondentes a esse diagnóstico de insônia. Então, como é a insônia? É uma queixa de insatisfação com a quantidade ou a qualidade do sono. Ou seja, o paciente vai relatar que ou a quantidade de horas dormida ou a sensação de repouso estão prejudicados, associada a um ou mais dos sintomas. Então, há aí algumas especificidades, ou seja, dificuldade de iniciar o sono. Esse indivíduo acha que o sono está ruim em quantidade ou em qualidade, porque ele demora para começar a dormir do momento que ele deita para o seu repouso. Outro, dificuldade para manter o sono, com aquele relato de uma fragmentação, ou seja, de pouco em pouco tempo, sem que tenha tido a obtenção de uma tranquilidade e uma satisfação de descanso, ele já volta a já acordar, precisa mudar de posição na cama, levantar, ir ao banheiro, comer, ou problemas para retornar a dormir após o despertar. Portanto, quando falamos da insônia como uma condição clínica, tem um conjunto de critérios, que é o raciocínio que faz o DSM-5. E despertar precoce pela manhã com dificuldade de retornar ao sono. Também essa é uma queixa e que cai, inclusive, em algumas provas, processos seletivos, insônia final. Acordar mais cedo do que o previsto, tendo dormido numa hora correspondente a um momento de acordar que seria o satisfatório, e não consegue isso. A insônia final está presente, por exemplo, em pacientes com depressão. E o distúrbio do sono causa clinicamente, então essa alteração do sono causa um comprometimento das capacidades funcionais, produtiva, comportamentais. Então o distúrbio do sono, ele tem como intercorrências problemas importantes. E a dificuldade de dormir pelo menos 3 noites da semana. Algumas vezes também o paciente, precisamos ficar alerta a isso, o paciente relata que ficou sem dormir, mas vamos ver uma vez por semana, uma vez por mês. Ainda que aquilo tenha feito falta, tenha levado a uma dificuldade de trabalho no dia posterior, a uma impaciência, a uma irritabilidade, uma sensação de diminuição de reflexo do trânsito, ainda que isso tenha acontecido, a dificuldade para dormir aqui, de acordo com esses critérios, é de pelo menos 3 noites na semana. Então, temos mais outros critérios para estudar insônia. Porque geralmente, quando nós não somos especialistas, geralmente quando não temos um estudo aprofundado da temática insônia, qualquer fala, qualquer relato, qualquer queixa que coloque a palavra insônia, nós tendemos a valorizar muito isso. É muito perigoso, tanto por parte de médicos que podem fazer uma prescrição sem ter necessidade, como por parte de outros profissionais de saúde que podem fazer um manejo para insônia sem que ocorra necessariamente esta insônia. Então, dificuldade de dormir está presente em pelo menos 3 meses. Há aí um critério, então, cronológico. Não podemos valorizar como diagnóstico de insônia apenas quem ocasionalmente fica sem dormir. Então, aqui está para aquelas pessoas que têm pelo menos essas queixas permanecendo por 3 meses. E a dificuldade de dormir ocorre a despeito da oportunidade adequada para o sono. Enfim, a pessoa tinha ambiente para dormir, não trabalhava, não estaria trabalhando na hora de dormir e mesmo assim tem insônia. E a insônia não é melhor explicada por outra condição. Nós vamos considerar a insônia como sendo um diagnóstico único, como sendo uma condição única e não um sintoma de outras condições,
quando, por exemplo, descartou-se que a pessoa tem uma doença física, como, por exemplo, uma doença com dor grave que tem elevada dificuldade para dormir. Ou outra condição, como, por exemplo, uma ansiedade severa, como, por exemplo, o incômodo de pensamentos obsessivos do toque. Então, essas são algumas das características. E a insônia, então, não é melhor explicada e não ocorre exclusivamente no curso de outro transtorno do sono, como, por exemplo, transtorno respiratório do sono, parassonia e outras condições. E a insônia não é atribuída aos efeitos fisiológicos da substância. Algumas pessoas, então, em uso de substâncias estimulantes, podem ter como consequência a alteração do sono, o que também não corresponderia a uma insônia clínica, como nós queremos explicar. E um transtorno mental coexistente e condições médicas não explicam esta queixa. Voltando àquela questão que eu chamo bastante atenção para dor. Quem então tem um quadro álgico, um quadro de dor severo e que dificulta a qualidade do sono, não pode ser considerado que essa pessoa tem uma insônia como um transtorno mental, mas a insônia como um sintoma, a insônia secundária, a insônia consequente a esta condição álgica de dor como uma ilustração. E vários casos de pessoas com insônia que, na verdade, tinham essa dificuldade na qualidade e na quantidade do sono, porque estavam na situação incômoda, desconfortável, desgastante de transtorno obsessivo compulsivo, com pensamentos e imagens intrusivos e desconfortantes, mesmo sendo reconhecidos como inapropriados e não próprios da pessoa. E nós temos, então, a temática insônia, que foi aqui falado, algumas características em alguns minutos. No nosso curso de pós-graduação, nós vamos falar exaustivamente, amplamente sobre insônia. Por quê? Vamos falar muito amplamente sobre insônia, porque trata-se de uma queixa muito repetida no nosso dia a dia. Então, na oportunidade de falarmos sobre insônia, que pode ser tanto um diagnóstico isolado com alguns critérios que nós falamos, como também pode ser consequência de doenças físicas, como, por exemplo, lombalgia, cólica renal, cefaleia, como também consequência de doenças clínicas, como a insônia final da depressão, como, por exemplo, a insônia inicial do transtorno obsessivo compulsivo. Então, aqui nós tivemos o objetivo de alertá-lo que insônia pode ser tanto um transtorno mental único, como também pode ser efeito de outras condições clínicas. Na nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, que nós vamos levá-lo além, nós vamos levá-la além na sua carreira, nós temos professores muito diferenciados, porque além de ministrarem aulas, além da carreira de docência, eles também atuam no mercado de trabalho, como consultores, como clínicos, como também docentes em outras escolas, por exemplo, de graduação. Enfim, nós temos profissionais altamente qualificados que vão transmitir os conhecimentos científicos, obviamente baseados na literatura científica, mas com toda a propriedade de quem já aplicou esses conhecimentos na prática clínica e obteve ou não resultado, pelas experiências que tiveram, recomendam aquela ou outra prática. Enfim, os nossos professores trazem a sua experiência do campo de trabalho, que foi fundamentada na literatura científica e que traz isso na forma de experiência aplicada em casos clínicos. Então, nas nossas pós-graduações, nós temos o professor discutindo casos clínicos, incentivando a participação dos alunos para que eles possam, de toda maneira, terem lá os seus posicionamentos, logicamente baseado na ciência, e ao mesmo tempo que vão opinando, o professor já vai fazendo correções técnicas para que o aluno atinja de fato o raciocínio, o comportamento, o modus operandi de um pós-graduando. E nós, em relação ao investimento, o Brasil, como está sempre com essas questões, ora em crise, ora em recessão, ora em melhores condições, mas nunca em abundância, logicamente nós preocupamos para cumprir a nossa missão de disseminar em nível de pós-graduação os conhecimentos de saúde mental. Nós, então, facilitamos muito os pagamentos. Nós temos uma política de investimento, de modo que o aluno, mesmo realizando o curso
em 12 meses, pode pagar em até 18 parcelas. É uma política de financiamento própria da Unip. E mais que isso, além dessa política própria da Unip, tem também a possibilidade de ex-alunos da Unip e profissionais de empresas conveniadas, eles terem lá a oportunidade de obterem desconto. Dessa maneira, não há desculpa para não realizar a nossa pós-graduação, que nós queremos, com muito carinho, continuar formando profissionais altamente qualificados para tratar saúde mental na perspectiva multiprofissional, dependência química, terapia cognitivo-comportamental, psicologia do trânsito e vários outros títulos. Desta maneira, mais uma vez, eu quero dizer que queremos provar o nosso interesse em facilitar a sua inscrição e a sua matrícula. Para qualquer dúvida de característica pedagógica, metodológica, financeira, administrativa, documental, podem acessar um link que está aqui abaixo do seu vídeo e vão ter acesso às informações, muitas, sobre os nossos cursos, direto na página da Unip. E mais, você pode falar diretamente comigo. Escreva para meu e-mail lobo@vidamental.com.br e ainda vamos mandar um presente, ou seja, uma aula muito especial para o seu e-mail com o link. Mais ainda, fique à vontade para ligar direto no meu celular, passar mensagem de texto, WhatsApp, no 11 99622 8835. A nossa equipe também está bastante disponível, está totalmente disponível, pelo e-mail cursos@vidamental.com.br e no telefone 11 99 901 6189. Escreva para nós, ligue para nós. Se você quer ligar diretamente na Unip, tem aqui o telefone 0800 010 9000. Pode ligar sem custo de todo o Brasil. Se você mora na Grande São Paulo e quer, então, ligar do telefone fixo, fique à vontade para ligar no 11 21 66 1066. Nós provamos que estamos fazendo toda a nossa parte para facilitar o seu ingresso numa pós-graduação. E nós queremos fazer com que a sua carreira, com que a sua satisfação profissional, que a sua performance intelectual, clínica, ela vá para um nível muito além, muito além.